Vanessa, agora nós vamos conversar um pouquinho para entender, né? Assim como Jesus, nós também passamos por algumas tentações. As tentações estão presentes no nosso dia a dia e podem nos afastar do caminho de Deus. Durante a Quaresma, nós somos chamados a fortalecer a nossa fé para resistir ao mal. Para entender como vencer essas provações, nós vamos conversar com o Padre Roberto Júnior, ele que é da Diocese de Garanhuns, em Pernambuco, e atualmente mora em Roma, cursando mestrado em Teologia Moral na Academia Alfonsiana, e vai nos ajudar a refletir sobre esse tema. Bom dia, Padre Júnior. Bom dia, Padre Jadeilson. É uma alegria poder participar com você e também com Vanessa, e juntamente com todos os telespectadores da TV Pai Eterno, nesta manhã de oração, formação, catequese, partilha da vida e tanta coisa bonita que eu estou já assistindo há um bom tempo. Parabéns pelo programa. Que coisa boa, Padre Júnior. Nós iniciávamos o programa dizendo assim, olha, quem está perto da luz é iluminado e consegue distinguir as tentações. Quem está distante da luz vai ter dificuldade, né? E aí eu começo a pergunta para o senhor dizendo o seguinte: o que são de fato as tentações do mal? Como elas se manifestam no dia a dia das pessoas? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o demônio ele tem duas maneiras de agir na nossa vida. A primeira, de modo ordinário, é através da tentação. A segunda, de modo extraordinário, e sobre isto não teríamos tempo para falar hoje, talvez em outra ocasião, seria o modo extraordinário através de tudo aquilo que nós sabemos sobre possessão diabólica e tudo que envolve esse tema. Mas a maneira do demônio agir na nossa vida, em primeiro lugar, é de maneira ordinária, através da tentação. E é exatamente a partir da tentação que o demônio vai tentar nos roubar de Deus e nos levar para o inferno, né? Toda tentação tem por objetivo nos desviar de Deus e de sua lei, dos seus mandamentos, do seu amor, não é? O objetivo da tentação, de fato, é querer tornar o homem sempre autônomo em relação a Deus, independente de Deus. É negar a soberania de Deus sobre nós mesmos, sobre o mundo, querer viver sem ter Deus como princípio, como fundamento da própria existência. A tentação é uma coisa ruim, apresentada como se fosse boa. Na verdade, o demônio se utiliza de uma barganha, de uma propaganda enganosa para nos afastar de Deus, nos apresentando, através da sedução e da mentira, um caminho que aparentemente é bom, é o melhor, mas no fundo quer nos afastar de Deus. A pessoa tentada sabe que aquela armadilha é ruim, olhando para o mito adâmico, não é? Sobre a fruta proibida, por exemplo. Se sabe que, entre aspas, a maçã é envenenada, mas se quer a maçã usando esta imagem para ajudar as pessoas a compreender. E aceitando aquilo que o demônio oferece, essa pessoa se torna escrava dele, escrava do vício, escrava do pecado, se afasta do amor, se afasta do bem, se afasta do caminho que vai a conduzir para a vida eterna. Quando a gente vai pescar, Padre Jadeilson e Vanessa, a gente precisa de isca para pescar o peixe. O demônio se utiliza da tentação para nos fisgar. Sem isca, não haveria pesca. Sem tentação, então, o demônio não vai conseguir nada conosco, né? Então, a tentação é o modo por meio do qual, ordinariamente, ele se aproxima como um leão rugindo, segundo São Pedro. São Pedro escreve isso em uma de suas cartas: o demônio anda ao nosso redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. E a única maneira de nós resistirmos é permanecendo firmes na fé. Ao tentar o homem, Satanás persegue um objetivo e age de modo que o homem, a mulher, quem quer que seja, se oponha a Deus, desconfie de Deus, rejeite Deus, se afaste de Deus, se afaste do caminho. Então, essa é a intenção do inimigo, né? Ele quer nos fazer pecar, nos tornar escravos do pecado e assim vivermos
a danação, a condenação, o afastamento total da graça, do amor, da misericórdia, da vida eterna. Padre Júnior, o senhor exemplificou muito bem, né, a questão das tentações como sendo iscas. No último domingo, nós ouvimos o evangelho de Jesus no deserto, onde o Satanás ele apresenta 3 iscas para Jesus, né? A isca do ter, do poder e do ser. Como essas tentações elas são encontradas nós encontramos com ela no nosso dia a dia, porque assim como Jesus, essas 3 tentações elas estão muito presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Com certeza. Antes mesmo de falar das 3 maneiras do demônio se aproximar de Jesus, eu queria chamar a atenção, Padre Jadeilson, do fato, do atrevimento que o diabo tem de querer tentar Jesus, que é Deus, não é? Paremos para pensar um pouquinho nisso. O diabo sabia que Jesus é Deus, sabia, portanto, que era impossível que ele pecasse, mas por que o diabo tentou Jesus, não é? O diabo não resiste à própria tentação de tentar o Filho de Deus. A tentação foi demasiadamente grande, mesmo para o diabo, tentar Deus. Repare, ele não quis deixar passar aquela ocasião de se aproveitar da fragilidade de Jesus ali, no deserto, diante da circunstância que Jesus estava vivendo, enfrentando. Sabia que era impossível, mas não resistiu e tentou. Com esse aspecto, eu queria lembrar a todos os que estão nos ouvindo que o diabo caiu na própria tentação de tentar o Filho de Deus, sabendo que não iria conseguir nada com isso. Com isso, eu quero lembrar e recordar que existem tentações que são nossas. É só um aspecto que precisa ser considerado. Tem coisas que nós buscamos, tem coisas que nós fazemos, que a responsabilidade é nossa e que o demônio não tem nada a ver com isso. No sentido de que é preciso ter discernimento, saber o que a gente quer, para não se deixar levar por pensamentos interesseiros, vãos, desordenados, que não vão conduzir a gente a lugar nenhum. O demônio caiu na própria armadilha de tentar o Filho de Deus. As tentações de Jesus no deserto é uma síntese, é um exemplo simples, claro, objetivo, daquilo que acontece com cada ser humano, da luta que cada um de nós travamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Cada ser humano enfrenta também aquilo que Jesus enfrentou, não é? Claro que com diferença. Qual foi a diferença? Jesus não pecou, não caiu na tentação. E Jesus responde exatamente à altura com a palavra de Deus. Outro aspecto importante, antes de falar das 3 tentações. O demônio usa uma verdade, que é a palavra, para inventar em cima dela uma mentira. Tenhamos cuidado com isso. Vivemos hoje num mundo de muitas falácias, de muita mentira, de muita fake news, não é? E nós precisamos ter essa perspicácia, esse discernimento, essa capacidade de discernir o que de fato é verdade. Porque o demônio usou a palavra de Deus. Está escrito, repare, o atrevimento do diabo. Ele usou a palavra de Deus para tentar o Filho de Deus. E Jesus utiliza a palavra, porque é por meio da palavra que nós somos libertos. A palavra é viva, é eficaz, ela tem força. Ela continua agindo, ela continua transformando, inclusive, a nossa mentalidade. As tentações envolvem a busca por uma satisfação pessoal. O demônio oferece a Jesus a possibilidade de viver uma satisfação pessoal, poder e desobedecer ao mandamento divino. Então, satisfação, poder e a grandeza do mundo. O deserto também simboliza essa batalha que vai sendo travada ao longo da nossa vida. Todos nós vivemos no deserto da vida e ao longo desse deserto, atravessando o deserto, vamos encontrar momentos de crise, momentos difíceis, momentos de conflito, de confusão, mas também vamos encontrar a tentação. E é preciso que nós estejamos prontos para enfrentá-la. E como é que a gente fica pronto? Ora, a não ser treinando, não é? Porque muitas vezes nós queremos
fugir. E a fuga, muitas vezes, nos faz escravos dessa eterna perseguição do demônio na nossa vida. É preciso olhar para aquilo que o demônio está nos oferecendo e renunciar. É preciso ter uma decisão. É preciso ter consciência do que está acontecendo conosco. Jesus, ao renunciar, ao rejeitar, ao repelir o diabo, ele nos ensina que nós não podemos abrir nenhuma porta, nenhuma janela para o demônio na nossa vida. Todos nós somos chamados a viver com a palavra de Deus, o espírito de penitência, de oração. Aliás, quem não reza vive sem proteção. Por isso que nos tornamos mais vulneráveis às tentações do inimigo e ficamos mais frágeis, mais fracos para enfrentar essas tentações quando não estamos unidos em oração. O demônio também é covarde e ele vai sempre querer nos oferecer alguma coisa observando a gente, vendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Para dar o bote, como nós dizemos lá no Nordeste, né, Padre Jadeilson? É verdade. O demônio fica à espreita, olhando, né? Porque, Padre Júnior, até no próprio... E um bote certeiro. Isso. No Evangelho, nós vemos que quando é que o demônio tenta Jesus? Quando Jesus tem fome. E muitas pessoas, né, acabam cedendo ao pecado no momento de fragilidade. E a Vanessa também tem uma pergunta aqui que é interessante, porque muitas pessoas acabam desistindo dessa luta, não é, Vanessa? É isso, Padre Júnior. Para aquelas pessoas que já se sentem assim fracas, já caíram na tentação em várias situações, como que eles podem retomar, né, dizer não à tentação e retomar realmente a esse caminho? Em primeiro lugar, Vanessa, eu penso que nós não podemos abrir a janela do diálogo com o demônio, não se dialoga com o demônio. Quando nós dialogamos, nós abrimos a possibilidade de nos tornar reféns das mentiras que ele nos oferece. A partir do momento que dialogamos com as mentiras do demônio, consideramos aquilo que ele está propondo. E isso vai nos debilitando. Basta lembrar um pouquinho da ideia da tentação de Adão e Eva, não é? A partir do momento que se dialogou com a serpente, começou a se duvidar de Deus, porque a serpente, por meio da mentira, começou a confundir a mente, não é? Então, primeira coisa, não dialogar. Depois, quem caiu tem que levantar. Tem que abrir o coração para a misericórdia de Deus. Tem que acreditar que Deus perdoa sempre. E o Papa Francisco tem nos ensinado isso com o seu ministério, não é? Com o seu magistério, com seus ensinamentos, ele tem insistido nisso. Deus perdoa sempre. Então, é preciso reerguer-se, levantar-se. Mas é preciso também decidir, tomar decisões, fazer escolhas, escolher um caminho de intimidade com Deus, não é? Nesse tempo da Quaresma, por exemplo, somos chamados à penitência, renovando, inclusive, esse caminho de vida espiritual que vai culminar com a Vigília Pascal, a renovação das promessas batismais, lá no Sábado Santo. Mas é um caminho de crescimento, de maturidade, é um caminho que se constrói passo a passo. Eucaristia, a celebração eucarística, viver na graça de Deus, comungar, receber Jesus, meditar a palavra, fazer uma lectio divina, uma leitura orante da palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus e rezar a nossa história. Buscar estar sempre na graça de Deus. Não tem outra maneira de estar pronto para enfrentar as ciladas do inimigo, a não ser pela graça de Deus. Com nossas forças nunca vamos conseguir chegar a lugar nenhum, mas com a graça de Deus sim. Por isso a confissão, a direção espiritual, não é? A oração de adoração ao Santíssimo Sacramento, essa intimidade com o Senhor que deve ser sempre alimentada cotidianamente por uma vida de entrega, de doação, de amor, enfim, de resposta ao chamado de Deus na nossa história. E também as práticas de caridade, de misericórdia. Por exemplo, um jejum na Quaresma que não se transforma em caridade é estéril. A oração que eu rezo, mas não sou capaz de ajudar o próximo, de ir ao encontro de quem precisa de mim, de anunciar o Evangelho, de testemunhar com minha vida aquilo que o Senhor vai fazer na minha história,
é estéril. Então, eu preciso estar aberto a tudo aquilo que Deus vai realizando na minha vida, para que minha vida também seja luz, seja sinal, seja instrumento para tantas pessoas que eu vou encontrar ao longo da minha vida. A devoção aos santos, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a recitação do Rosário, enfim, esses caminhos de oração, de intimidade com Deus nos mantêm fortes, nos ajudam a nos levantar de nossas quedas, e o Senhor continua sempre nos arrancando do abismo da morte, onde os nossos pecados nos lançaram, para nos devolver a possibilidade de recomeçar. Então, não desistir, recomeçar, permitir que o Senhor nos levante e continue nos conduzindo ao reino dos céus. Padre Júnior, muito obrigado por essa iluminação na manhã dessa terça-feira, né? Como é bom percebermos que nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, precisamos iluminar a vida de tantas pessoas que estão aí, descrentes, desanimadas, né, perdidas pelo caminho. E nós que bebemos desta fonte de amor, de misericórdia, na Eucaristia, na palavra, nós precisamos anunciar para todos: Jesus Cristo é amor, é misericórdia, é perdão. E que nessa quaresma nós possamos, de fato, viver esse tempo santo em direção à Páscoa, em direção à ressurreição. Minha gratidão, morrendo de saudade, quanto tempo não nos víamos, né? Pois é, venha para a Porta Santa, venha participar do Jubileu da Esperança. Ei, Você também, Vanessa, vamos juntos, né, cada vez mais incentivar as pessoas a viver esse tempo bonito da graça de Deus, que nós contemplamos aqui com nossos olhos, mesmo em meio aos estudos, que é também um tempo da graça de Deus para o crescimento em vista do reino, em vista da missão, mas um tempo de graça, o Jubileu da Esperança, que essa esperança que não decepciona possa continuar acompanhando vocês aí na rede TV Pai Eterno e a todos os que estão assistindo nesta manhã. Um grande abraço, Deus abençoe, boa missão, que Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continue cobrindo vocês todos com seu manto sagrado. Um grande abraço. Amém. E o Padre Júnior estuda lá na Academia Alfonsiana, sempre passa em frente à Igreja do Perpétuo Socorro. Eu digo, ô inveja, queria estar lá sobre a proteção da mãe do Perpétuo Socorro. Todos os dias. Padre Júnior sabe o quanto eu sou devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Júnior, que ela continue a lhe abençoar e lhe proteger, viu?